Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a prof vai ajudar vocês a fazerem as atividades de geografia também do dia 31 de maio e do dia 6 de junho. Então, eu vou abrir para vocês aqui. Nós temos dois textos. Esse primeiro texto aqui, do dia 31, ele fala especificamente da formação do povo paranaense. O povo paranaense é um povo muito rico em cultura, porque ele é formado de diversas etnias. Vocês se lembram que no vídeo passado a prof falou sobre migração e imigração? Então, nós temos lá migração, quando eu saio de um estado e vou para o outro dentro do mesmo país. Então, eu vou sair daqui do Paraná, vou morar em São Paulo. Eu estou migrando. Imigração é quando eu saio de um país para ir para o outro. Então, por exemplo, eu vou sair do Brasil e vou morar no Paraguai. Eu estou imigrando. E o nosso povo paranaense, ele é formado da mistura de muitos imigrantes, ou seja, de pessoas que vieram de vários outros países. Então, a gente tem aqui para vocês, ó, deixa a prof até marcar aqui, para vocês conseguirem acompanhar aí pelo videozinho. Então, nós temos aqui, ó, alguns desses povos. Deixa eu marcar todos eles aqui. Alemães, poloneses, ucranianos, italianos, japoneses, chineses, holandeses, portugueses, árabes, espanhóis, sírios, libaneses, negros, índios, entre outros. Então, vieram pessoas do mundo todo para o Paraná, o que fez com que a cultura ficasse muito rica, porque foi acontecendo uma troca. Eu sou polonesa, eu faço isso, você é japonês, você faz aquilo, e a gente junta as culturas, mistura, um apresenta para o outro. Eu gostei disso, vou fazer também. A cultura foi ficando cada vez mais rica, sem deixar de perder as características dela, tá? Então, nós temos aqui, ó, a informação que os alemães foram os primeiros a chegar no Paraná, porque eles vieram fugidos da Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos aqui, hoje, a maior colônia de alemães está no município de Marechal Cândido Rondon, que guarda na fachada das casas, na culinária e no rosto de seus habitantes a marca da colonização. Então, tem muitas culturas misturadas, muitas contribuições culturais de vários povos, né? E aqui no quadrinho abaixo, no caça-palavras, está escrito o seguinte: descubra 9 nomes de alguns povos que vieram como imigrantes para o Paraná e depois escreva ao lado. Então, eu já encontrei um aqui, alemães. Foi o primeiro que eu encontrei, então eu vou escrever aqui no meu número 1. Não quer dizer que o de vocês tem que ser isso, tá? O da prof foi o primeiro que a prof encontrou, a prof escreveu. O de vocês pode ser outro povo, só vai colocando na ordem que vocês encontraram para vocês não esquecerem de colocar nenhum. Combinado? E a atividade é só isso, galerinha. São 9 povos. Então, vocês precisam encontrar 9 nomes, preencher os 9 aqui. Combinado? Feito isso, acabou a primeira atividade de geografia. Não se esqueçam de ler o texto, tá? No texto tem muita informação. Segunda atividade, aqui nós estamos falando especificamente de um povo. Então, lá no primeiro texto, nós falamos de todos os povos que contribuíram para o surgimento do nosso povo paranaense, e agora nós vamos falar especificamente dos espanhóis. O Paraná espanhol. Aqui em São José dos Pinhais, os principais colonizadores foram os portugueses e os espanhóis. Então, nós temos aqui bem marcante, de forma bem marcante, a cultura desses dois povos, tá bom? E aí, aqui nós vamos falar só sobre os imigrantes espanhóis. Então, aqui, ó, o governo da Espanha, ele mandou cerca de 80 homens para o Paraná. E aí, eles criaram aqui o que foi chamado, deixa eu marcar para vocês aqui, de Vila de Ontiveros. Era o nome de uma vila com imigrantes espanhóis, tá bom? O que aconteceu? Vocês se lembram que os portugueses chegaram e se espalharam para explorar as riquezas do nosso país. Então, tinha português em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, enfim. E aí, quando eles chegaram, eles trouxeram escravos africanos
escravizaram os indígenas que já moravam aqui. Os índios eram daqui, a terra era dos índios, e eles foram escravizados pelos portugueses, certo? O que aconteceu? Com o passar do tempo, os índios e os africanos foram ficando revoltados com a situação de escravidão em que eles viviam, e eles começaram a fugir. E aí surgiram os bandeirantes, que eram os filhos daqueles portugueses que moravam lá por São Paulo. E aí eles começaram a sair à procura dos fugitivos. Nessa saída deles, eles quiseram dominar as cidades que estavam no poder dos espanhóis. Então, criou-se aí um conflito, uma guerra, e durou muito tempo. Então, depois, só lá para o final de 1750, que a guerra acabou, porque os espanhóis reconheceram a derrota. Então, os portugueses conseguiram ter o domínio do território que estava dominado pelos imigrantes espanhóis, e aí a guerra acabou, mas depois de muito sofrimento. Então, aqui nós temos lá em Curitiba a Praça da Espanha, que permanece lá por ser um patrimônio cultural, né? Para que a gente conheça como era a arquitetura, como eram utilizadas as construções, como eram feitas e coisa e tal. Tá? Então, quem quiser visitar, depois da pandemia, pode ir lá visitar. E aqui nós temos mais um caça-palavras. Só que nesse caça-palavras, vocês vão encontrar as palavras que estão em negrito aqui no texto. Prof, o que é negrito? São essas palavras em preto mais grosso, ó. Estão vendo aqui? Paraná, europeus, espanhóis. E aí vocês vão, procura a palavra aqui e procura lá no caça-palavras, combinado? Depois que vocês encontraram todas as palavras em negrito, acabou a nossa atividade de geografia, tá? Qualquer coisa, galerinha, é só chamar a prof, tá? Beijo, tchau, tchau.